mute, por favor, os instrumentos, microfones. Só deixa o meu, obviamente. Então, quando você busca uma definição de Deus, quem é Deus? Né? Geralmente você vai para os textos mais conhecidos das Escrituras Sagradas. 1 João 4,8, né? Deus é luz. Você vai para Tiago, né? Tiago vai dizer que ele é o pai das luzes, né? Aí talvez você vai perguntar, quem é Deus? Deus, por meio de Jesus Cristo, é o caminho, né? Você alcança, chega até Deus através de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida e tal. Existem muitas definições, né, de Deus. Quem é Deus na Bíblia? E assim, eu estava pesquisando sobre isso e eu encontrei assim 5 textos para a gente trabalhar nessa manhã. Desses 5 textos, talvez aqui 2 sejam mais conhecidos dos irmãos, dos crentes que já estão caminhando há alguns anos, né? Os demais sejam menos conhecidos. E eu quero me aprofundar nesses textos e através desses textos para a gente ter uma nuance, né? De quem é Deus. Eu não vou usar esses textos mais conhecidos, né? Deus é amor e tal, não. Eu vou buscar aqui mais no Antigo Testamento. Então o primeiro texto que eu quero trabalhar com os irmãos está em Jeremias capítulo 32. Jeremias 32. Verso 27. Você achou, amém? Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes, ou de toda a humanidade. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós contamos mais uma vez com a sua graça, contamos mais uma vez com o teu Santo Espírito para compartilhar, meu Pai, as verdades que a tua palavra revela ao nosso coração. Senhor, que esta palavra seja uma palavra que venha trazer despertamento, venha ser uma palavra também de ensino, venha ser uma palavra, meu Pai, no qual desperte nos corações amor e devoção maior a Ti. Nos abençoe, Pai, nesta manhã. Dependemos da sua graça, dependemos do Teu Santo Espírito para pregar a Tua palavra nesta manhã. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Que a igreja diga amém. Quem Deus é? Primeira coisa, diga comigo. Deus da humanidade. Algumas versões dizem Deus dos viventes. Quem é Deus? Ele fala que eu sou o Senhor, o Deus da humanidade, ou o Deus dos viventes, ok? Quando Deus se apresenta e diz para o seu povo, eu sou o Deus da humanidade, eu sou o Deus dos viventes, na versão corrigida está escrito, eu sou o Deus de toda a carne. Quantos possuem a versão Almeida Revista Corrigida? Deus de toda a carne, né? Muito bem, tudo isso significa uma coisa só: Deus dos viventes, Deus da humanidade, Deus de toda a carne. Quando ele se apresenta dizendo isto, ele está se referindo e dizendo, olha, eu sou o Deus dos homens, o Deus, ou melhor, a carne em si vai indicar fraqueza. Tem um sentido teológico isso aqui, Deus da humanidade. Humanidade significa fraqueza. A humanidade, essa expressão Deus da carne, indica a incapacidade dos homens, ok? Indica também, por exemplo, a humanidade que é caída, a humanidade que é corrupta, a humanidade que não tem condições de auto-salvar-se. Essa é a expressão, eu sou o Deus de toda a carne, eu sou o Deus da humanidade, eu sou o Deus dos viventes. Que humanidade é esta? É uma humanidade corrupta, é uma humanidade caída, é uma humanidade que não pode salvar-se por si mesmo. Muitas pessoas, elas vão dizer assim para você e para mim, não, eu acredito em Deus, mas não é necessário ir para a igreja. Com certeza você já ouviu falar isso, talvez você fosse uma pessoa que já tenha dito isso muitas vezes, né? Não, é necessário, eu só acreditar em Deus, está tudo certo. Não é necessário eu ir para a igreja, ter aquele compromisso com o corpo, ouvir palavra, cultuar, aquela rotina. Esta é uma ideia da humanidade caída. É a ideia de que eu posso me
salvar-se. Que eu apenas sendo uma boa pessoa, uma pessoa que honra os seus compromissos normalmente, com a família, com a sociedade, isso é suficiente. Ela não precisa se humilhar, se render, se voltar e buscar a Deus. Deus está dizendo: eu sou o Deus de vocês. Vocês que estão caídos. Eu sou o Deus de vocês que estão distantes. Eu sou o Deus de vocês que se corrompe, que necessita desesperadamente de um Salvador. Então, você está entendendo aqui esse termo teológico, né? Deus se apresenta para eles dizendo: eu sou o Deus dos viventes. Eu sou o Deus da humanidade. E é interessante isso, né? Por quê? Porque Deus, Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, amém? Dos crentes, sim ou não? Sim. Mas ao mesmo tempo Ele também é Deus da humanidade caída, ainda que esta humanidade caída não o aceite. Você está entendendo? Ainda que a humanidade caída rejeite a mensagem da cruz, rejeite a soberania, rejeite a Deus como Salvador, Deus continua sendo Deus também para eles. Porque Deus também, para cumprir propósitos, essas pessoas que não servem a Deus, os ímpios, elas também farão parte dos desígnios de Deus. Sim ou não? Exemplo, Faraó. Faraó era crente, irmão? Faraó dos tempos de José. Mas ele não cumpriu o propósito. Ele não foi usado por Deus para que elevasse governador, a vice-governador José. Então veja bem, Deus é Deus da humanidade caída também, ainda que eles não aceitem isso, mas eles nem sabem disso. Eles estão fazendo parte de todos os desígnios da engrenagem dos propósitos de Deus. Eles nem sabem disso. Mais uma vez, quero recorrer aqui a mais um faraó. Faraó do Êxodo. Ele resistiu ao máximo. Você não vai, Moisés. Fez de tudo para Moisés não sair com o povo. Deus enviando ali as pragas no Egito e ele resistindo. Ele endureceu o coração, Deus endureceu o coração dele. A pergunta que eu te faço: mesmo ele endurecendo o coração para Deus, ele cumpriu os desígnios, os propósitos de Deus, sim ou não? Positivo. Interessante isso, né? Então, no Antigo Testamento também Deus se revela como um Deus de toda a humanidade. Sim, de toda a humanidade caída, a humanidade corrupta, a humanidade que tenta se autossalvar-se, rejeitando o Salvador, esquecendo-se de Atos 4:12, aonde o texto vai dizer que não há outro nome dado debaixo do céu, pelo qual importa que os homens sejam salvos. Não há outro. Então não tem salvação por meio de Buda, não há salvação por meio de Allan Kardec, não é o Papa quem salva, não é o apóstolo, não é o bispo, é o Senhor Jesus Cristo. Salvação só em Jesus. E sim, ainda que os ímpios rejeitem a soberania do Senhor, Ele continua sendo Deus. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará que Ele é Deus, que Ele é Senhor, aleluia. E aí Deus se apresenta dessa forma, usa a boca do profeta para dizer essa verdade. Ponto. Aí, a partir do meio do versículo, ó, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade, ou de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa, né? Algumas versões dizem impossível, difícil, né? Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? A pergunta é retórica, que exige uma resposta. Qual é a resposta? Não. É uma pergunta que todo mundo já sabe qual é. Deus está dizendo: tem alguma coisa difícil para mim? E agora eu vou começar a fazer aplicação na tua vida. Talvez você esteja aqui nessa manhã, você teve uma semana muito difícil, olhando questões que você diz assim: Senhor, eu não consigo resolver essa bagaça. Deus está dizendo para você: tem alguma coisa demasiadamente difícil para mim, meu querido? Você vai continuar duvidando da minha palavra, meu filho? Você vai continuar duvidando do meu poder, minha filha, de que eu posso transformar o seu marido, converter e libertar o seu filho? Vai continuar duvidando? Suas orações serão orações tão sem fé que não passam do teto? Até quando? Deus está dizendo para você: não tem nada que seja demasiadamente difícil para mim. Eu sou o Senhor dos senhores, o Deus de toda a humanidade. Quem é Deus? Resposta: Ele é o Deus do impossível. Amém, querido? Muitas vezes nós temos essas fraquezas, né? A gente conhece a Bíblia, já lê a Bíblia, caba rápido. Aí tem dia, tem algumas semanas que tu vem murcho para a igreja, né?
Vem murcho, tá murchinho. E aí, meu irmão, graça e paz? Meu Deus do céu. Aí tu pega o teu marido pelos cabelos, vem para a igreja. Isso quando ele deixa você pegar nos cabelos dele, né, minha irmã? Igual no tempo das cavernas, venha. Embora, o cara tá desanimado pra caramba, meu Deus. Uma graça. Vamos orar hoje. A gente chega em casa, senhora, vamos orar. O cara, eu não estou orando nem na igreja, quanto mais aqui contigo em casa, minha filha. Aí tu vê aquele cristianismo assim, sem açúcar. Ou só água com açúcar, né? Xoxo. Aquela fé, que misericórdia, Deus olhando assim para o crente e falando, Senhor, Deus falando, Senhor, tem misericórdia do meu filho, Senhor. Jesus, né? Vai dizer isso, Pai, tenha misericórdia. Não é isso que diz a Bíblia? Está à direita de Deus Pai, intercedendo pelos crentes. E Deus tem misericórdia de nós, irmãos, porque muitas vezes nós duvidamos do seu poder. E Deus faz essa pergunta para o povo: tem alguma coisa demasiadamente difícil para mim? O povo estava questionando o profeta. Deus não vai fazer essas coisas. Deus não vai fazer isso. Isso aqui já babou, já era, já deu. Isso aqui é difícil. Isso aqui Deus pode fazer, mas isso aqui já é mais complicado. Isso aqui eu já joguei a toalha. Aí Deus vai usar a boca do profeta para dizer: você está duvidando de quê? Tem alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Tem algo que está acima do meu poder? Não. Palavra de Deus para você nessa manhã: o nosso Deus continua soberano, continua poderoso. Ele é Deus tanto dos crentes quanto dos não crentes. Até dos não crentes. Eles nem sabem, mas Deus está agindo, movendo todas as coisas para que eles participem também e cumpram os propósitos divinos. Quando o ímpio cumpre um propósito divino, note bem, irmão, não tem nada a ver com a questão de salvação deles, não. Eles precisam sim reconhecer Jesus como Salvador. Tem nada a ver, mas eles vão fazer parte. Vão fazer parte. Quando o teu patrão, incrédulo, ímpio, chama você e promove você na empresa, ele foi instrumento de Deus para te abençoar. Ele nem sabe disso. Ele está visando somente o bem-estar da empresa dele. Somente isso. Mas aí você que é espiritual, você percebeu que Deus usou o teu patrão incrédulo para te abençoar. Quem está entendendo essa dinâmica aqui? Quando o profeta vai dizer: eu sou o Deus dos viventes, ele está se referindo a isso. Deus tanto de crentes quanto daqueles que são corruptos, daqueles que são caídos. E para ele nada é impossível. Deus continua soberano e controlando todas as coisas. Você crê assim, irmão? Amém. Muito bem. Próximo versículo, está aí perto aí, ó. Jeremias 23, 23. Esse você já conhece, porque a gente tem música que canta. Tem música que nós cantamos esse versículo, Jeremias 23, 23. Jeremias 23, 23. Você achou? Esse versículo é lindo, né? Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Quem é Deus? Diga comigo. Deus de perto, Deus de longe. As teologias sistemáticas usam esse versículo para dizer, para ensinar que Deus tanto é transcendente, Deus está no céu. Tem uma música que diz assim: e Deus está no céu e também no meu coração, ressuscitou. Isso é antigo, hein? Né? A teologia vai dizer: Deus é tanto transcendente, significa que Ele está onde? No céu, tanto quanto imanente. Diga comigo, transcendente. Diga comigo, imanente. Pois bem, Deus é transcendente, está no céu. Mas Ele também habita em nosso coração, sim ou não? Por intermédio do Espírito. Então Ele é imanente. Então Ele vai dizer aqui, ó, não é isso? Acaso eu sou Deus apenas de perto? Eu também sou Deus de longe. Você sabe como a Bíblia Viva traduziu esse versículo? Eu anotei aqui. Olha como foi traduzido esse versículo na Bíblia Viva, que é uma Bíblia parafraseada, né? Uma versão interessante. Por acaso eles acham que não sou capaz de ver o que fazem? Será que pensam que eu estou apenas em um lugar? E eu vou te dizer por que Deus falou desta maneira com o profeta Jeremias. Ele fala desta forma.
O contexto deste texto se refere a uma crítica aos falsos profetas. Sim. Quer ver o versículo? Volta um pouquinho, versículo 13. Olha só. Nós lemos o 23, volta o 13. Veja o que Deus, olha o que Deus falou sobre os profetas, hein? 23, 13. Nos profetas de Samaria, Deus falando, hein? Bem vi eu, loucura. Profetizavam da parte de quem? E faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo o que? Coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam cada um de sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como o quê? Sodoma. E os moradores de Jerusalém como? Meu Deus, caramba. Paulada, irmão. Deus estava falando que os moradores, caramba, de Jerusalém estavam os profetas, né? Aqueles que tinham a responsabilidade de transmitir o que? A verdade. Eles já estavam corrompidos pelo adultério, estavam corrompidos pela falsidade, eram malfeitores, estavam corrompendo um povo. E aí, lá no verso 23 que nós lemos no início, Deus vai usar a boca do profeta. Será que eles acham que eu não estou vendo isso? Agora eu vou ler de novo, como a Bíblia Viva traduziu. Por acaso eles acham que eu não sou capaz de ver o que fazem? Será que pensam que eu estou apenas em um lugar somente? Pergunta para eles, Jeremias. Você imagina o profeta Jeremias chegando para os falsos profetas e dizendo isso. Ó, Deus mandou dizer para vocês que está vendo tudo que vocês estão fazendo. Você está achando que Deus está longe? Ele é Deus de perto também. Deus é ao mesmo tempo transcendente e ao mesmo tempo imanente. Deus está presente. Deus está vendo tudo que nós fazemos, irmãos. Aí eu me lembro da história daquele jovem que estava começando a frequentar a igreja. Já estava um bom tempinho na igreja. Só que ele ainda fumava. Só que ao invés dele chegar até o pastor, né, e dizer, pastor, estou vindo na igreja, né, mas estou no processo de libertação, quero pedir oração, irmão, bota aqui para me libertar do cigarro, um pedido de oração, né? Aquele processo, ele deveria o quê? Fala para o pastor. Só que ele ficou frequentando a igreja e não falava nada para o pastor. Então, para todos os efeitos, ele passava a ideia para o pastor que era um cara já liberto. Aí o pastor está andando lá no centro do calçadão lá de Caxias, e o camarada vinha assim de encontro com ele, fumando, no meio do calçadão. Quando ele viu o pastor, ele não sabia se comia, se jogava fora. Ele, ô meu querido rapaz, fica tranquilo, o pastor disse, fica tranquilo, cara. Eu ouvi você fumando, cara, fica tranquilo. Mas antes de eu ouvir você fumando, eu já estava vendo você acendendo cigarro, comprando cigarrinho. Fique tranquilo quanto a isso. Deus é Deus tanto de perto quanto de longe. Deus é um Deus transcendente. O profeta Jeremias aqui está destacando a onisciência e a onipresença dele, de Deus. Ok? As pessoas se esquecem disso. Antes de nós cometermos qualquer atrocidade, antes de cometermos qualquer coisa errada, qualquer pecado, nós precisamos nos lembrar disso. Deus é um Deus presente. Proximidade ou distância para ele não é problema. Amém, irmão? Não é. Deus está declarando aqui a sua onisciência. Então note bem, entrando aqui comentando um pouco sobre essa questão dos falsos profetas. O contexto é esse, né? Vá lá, Jeremias, diz para eles. Pergunta para eles se eles acham que eu não estou vendo o que eles estão fazendo. Loucura, vi coisa horrenda em Jerusalém. No que diz respeito aos profetas de Samaria, lá do norte, vi loucura. Não é isso que diz o verso 13? Voltemos lá. Rapaz, achei interessante. Nos profetas de Samaria, bem vi o quê? Loucura. Profetizavam da parte de Baal, olha só. E faziam errar meu povo. Meu Deus do céu. Ontem, não sei se quantos de vocês viram aí, está circulando a foto de um pregador vestido com uma roupa todinha colorida, tipo de arco-íris. Quantos viram isso aí? Isso aí virou circo, irmão. Isso aí virou circo. Eu tentei olhar para ver se era uma fotomontagem, não é não. Diácono Jorge, você tem que ver. Vou te mostrar, Diácono Jorge. O cara segura o microfone assim, iniciando a pregação, e tiraram a foto dele. A roupa dele assim, toda colorida, como se fosse de arco-íris. Bem, a pergunta que se faz, alguém vai prestar atenção no que ele está falando? Vocês vão ficar olhando para a roupa dele. Porque ele ali é o astro. Aquela roupa ridícula. Aí o pessoal está dizendo que é a unção do arco-íris que ele veio ali. Aí vira meme, o pessoal está compartilhando, o pessoal... Meu Deus do céu. Um pregador sério vai se trajar desta maneira, irmão?
Um pregador sério que está preocupado apenas em transmitir a palavra de Deus, ele vai chegar aqui fantasiado como um palhaço, irmão. Tem um pregador de jovem aí que prega todo o culto jovem fantasiado. Um dia ele vem de Homem-Aranha, outro vem de Chapolin Colorado, outro dia ele vem de Capitão América, e tem gente batendo palmas para ele, achando muito engraçadinho. Não, é para conquistar os jovens. Para com isso. Circo, palhaço. O jovem, está chamando o jovem de retardado, de imbecil? O jovem só vai prestar atenção na palavra de Deus se eu estiver fantasiado de Chapolin Colorado, irmão? Que história é essa? Diz para mim isso, irmão. Isto é imbecilidade. Os nossos jovens estão na escola, você paga 500, 700, R$1.000 de escola para o teu filho, ele está aprendendo lá inglês, física, matemática, química, aí chega na igreja, não, tem que trazer uma palavra leve para ele, senão ele não vai entender. Como assim, irmão? Como ele não vai entender a palavra de Deus, irmão? Se até o analfabeto entende a mensagem da cruz, irmão. Como assim, querido? Que circo é esse? E um monte de gente... Que sabedoria, estratégia evangelística. Ó, tem um monte de gente que bate palma para esse pregador, que eu nem vou dizer o nome dele aqui não. Senão com certeza aparece alguém aqui no YouTube aqui. Não fala isso do meu ungido, não. Fala mal dele, não. Nos profetas de Samaria eu vi o quê? Diga comigo, loucura. Pelo amor de Deus, irmão, tem muita loucura aí. Vai lá, Jeremias, diga para eles. Eles acham que eu não estou vendo isso? Estou vendo. E nos profetas de Jerusalém que deveriam dar exemplo, o que eu estou vendo? Eu estou vendo coisa horrenda. Adultério, falsidade, malfeitores. Caramba, os caras eram bandidos, irmão. Se você quer saber, irmãos, principalmente no interior, tem grupos de pastores que mais parecem o grupo de Lampião, que vão até determinadas congregações armados para tirar o pastor de lá. Sai de lá, essa igreja é minha. Sabe por que eles dizem isso? Eles fazem isso? Porque eles querem o quê? Diga comigo, dinheiro. É o dinheiro que entra lá. Está preocupado com o povo, com pregação do evangelho? Como é que os caras vão armados e expulsam o pastor da congregação? Os profetas de Jerusalém estão fazendo coisa, diga comigo, horrenda. Está entendendo, irmão? Século 21, essas coisas acontecem. 40 milhões de evangélicos ou mais no Brasil, a gente não tem noção do que está acontecendo por aí, principalmente no interior. Pergunta para eles, eles estão se esquecendo? Eles se esqueceram disso? Pergunta a Jeremias, fala para eles. Sabe que eles se esqueceram que eu sou um Deus onipresente? Eu estou vendo tudo isso? Tem muita gente que esquece que um dia vai ter que prestar contas com Deus. Quem está entendendo isso, irmãos? Meu Deus do céu, os caras não têm temor não, irmão. Os caras não têm temor nenhum. Muita coragem, irmão. Muita coragem o cara tomar o púlpito e tá com uma namoradinha por fora. Eu fico pensando, se eu não fosse crente, talvez eu tivesse seguido a mesma linha do meu pai. Infelizmente meu pai morreu com 32 anos de idade, sem Cristo. O cara tinha mulher pra caramba, pelo amor de Deus. Aonde o pessoal ia, e meu tio era o comparsa dele, né? O irmão da minha mãe. Era o comparsa, sabia de tudo. Se andasse, desse uma volta no bairro, aquela ali, o teu pai ficou. Aquela tem um filho do teu pai. Aquela lá, ih, tá grávida do teu pai. Pergunta se ele era bonitão. Não era. Mas a conversinha fiada, né? Aí eu fico pensando, se eu não tivesse Cristo na minha vida, eu ia seguir o mesmo padrão. Certamente o demônio que usou ele, que enganou ele, iria o quê? Tentar me destruir. Certamente. Só que eu conheço o evangelho. E muitos caras que se propõem a pregar o evangelho, o que eles seguem? O que eles fazem? O pai foi um adúltero, aí ele conhece o evangelho, assume, Deus dá o privilégio, a responsabilidade de ele pregar o evangelho, de cuidar de uma igreja, e aí ele fica o quê? Procurando namoradinha lá fora. Como assim? Tem que decidir se quer Cristo, né? Ou não. Aí o cara consegue tomar o púlpito, mas está indo para os motéis da vida. Não foi isso que diz aqui, ó? Verso 14. Mas nos profetas de Jerusalém veio coisa horrenda. Cometem o quê? Adultérios e andam com falsidade. Aí quando estoura o negócio, ih, rapaz, pastor fulano, sabe qual é? Pois é, estava há 10 anos com um amante. Pô, aí tu tenta encaixar as coisas, cara, refletir.
Como é que o cara consegue pastorear entre aspas, né? Pastorear. Irmã Giana, como é que o cara consegue cuidar de família, fazer gabinete pastoral, aconselhar famílias e faz culto de casais, acontece 10 anos, não são 10 dias não, 10 anos, e o cara com uma amante, bancando uma família por fora. A igreja não descobre, não sabe, a mulher é mais tapada do que qualquer coisa que não descobre. Pelo amor de Deus, uma mulher que está 10 anos casada, não descobre, que não desconfia que o cara tem um amante. Como assim, irmão? Como assim, irmã? A irmã está onde? Está no mundo de Nárnia? Está em Neverland, terra do nunca? Como é que é isso aí, irmã? Não, pastor, não desconfio não. Não, ele me traz 20 anos, mas eu nunca peguei um batom, nunca peguei um cheiro diferente de perfume. Tem o fato, de repente, de fato, o cara não trai. Mas o cara trai 10 anos e a mulher diz, não, nunca desconfiei. Nunca percebi, eu achava que estava trabalhando. Desculpe, irmã. Desculpe, uma mulher que é traída por 10 anos e sequer confia. O cara dá sinais. Sim ou não, irmão? O cara vai dar sinais, ué. A mulher é muito mais sagaz. A mulher diz lá o curso Casados para Sempre. Ela é o quê? Ela é radar. A mulher, ó, cheira longe. Tem alguma coisa errada. Tem parada errada no morro. Como diz lá o filme Tropa de Elite. Tem algo errado no morro. Tem alguma coisa, né? A mulher tem um radar. O homem que é bobo, né? Deixa pistas pra caramba. Tá entendendo? E ela não desconfia. Aí o cara, tipo assim, tô fazendo isso, está dando certo, ninguém descobre, deixa eu continuar aqui. O cara faz filho, faz filhas, e quando vem à tona, escândalo para o evangelho. E aí a gente vem aqui até Jeremias e Deus dizendo, Deus, por acaso não sou Deus somente de perto? Sou Deus de longe também. Esse é o nosso Deus, é um Deus que vê todas as coisas, amém, igreja? Então antes de fazer alguma besteira, antes de passar um pensamento desse, vou trair minha mulher, tu pensa 50 mil vezes, porque Deus está vendo, amém, irmão? Pense 10 mil vezes. Pastor, vou fazer um negócio aqui, vou trair meu marido. É um negócio bem feito, porque mulher sabe fazer bem feito. E jamais vai desconfiar. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele é um Deus de perto e de longe. Amém, querida? Foge dessa cilada. Outro texto. Quem é Deus? Isaías 45:15. Olha que interessante também esse versículo, irmãos. É um versículo que muitos de nós deixamos passar às vezes batido. Isaías 45:15. Olha só que coisa tremenda, irmão. Isaías 45:15. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ou algumas versões dizem Deus que se esconde. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ou Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Aleluia. A versão corrigida diz um Deus que se oculta, não é isso? Deus que se esconde. São todas essas traduções são corretas. Deus é um Deus misterioso. Veja só o que Isaías está proclamando aqui. Tu és um Deus que se esconde, ou tu és um Deus oculto, ó Deus de Israel, Salvador. O que ele está dizendo aqui? Escrevi algumas coisas a respeito disso. Muitas vezes, irmãos, Deus oculta os seus propósitos do seu povo. Por que o profeta está declarando isso? Senhor, tu és um Deus misterioso. Deus misterioso é o mesmo que Deus de mistério. Então a música diz, Deus de mistério, Deus de poder. Complementa aí. Trazendo a vitória. Mais ou menos isso. Deus que se oculta, por que Deus se esconde? Tu és um Deus que se esconde. Muitas vezes na nossa vida vai parecer que Deus está oculto. E muitas vezes na nossa vida vai parecer que Deus está se escondendo. Por quê? Porque você vai orar,
vai buscar, vai procurar Deus e parece que Ele te abandonou, parece que Ele não responde. O contexto era este aqui em Israel. O contexto era este. Aí o profeta, talvez esperando da parte de Deus o agir, o milagre, e não vendo nada, aí ele faz essa declaração: tu és um Deus que se oculta. Que coisa, irmão. Tu és um Deus que se esconde. Talvez na vida de muitos aqui, parece que Deus está escondido, não é verdade? Talvez você esteja aqui e diga: pastor, Deus tem andado escondido para mim, que eu estou procurando, estou batendo, estou pedindo e nada está acontecendo. Mas eu quero só lembrar uma coisa para você: mesmo que Ele se oculte de você, Ele continua sendo Deus, amém, irmão? Mesmo que Ele se oculte, Ele continua merecendo a sua devoção, a sua adoração e o seu respeito. Quando você pedir algo à sua mãe, quando você era criança, adolescente, você pedir algo ao seu papai, à sua mãe, e a sua mãe dizia assim: eu não tenho condições de dar. Mas todos os meus coleguinhas já têm. Você era menino e lá nos anos 80 o teu sonho era ganhar o Ferrorama. Pastor, o que é Ferrorama? Só quem tem, acho que minha idade sabe, né? Quantos lembram do Ferrorama, da estrela? Meu Deus, tinha alguns que tinha vários trilhos, né? Subia, descia. Eu ganhei aquele comum, que é só o círculo. Mas para mim já era tudo. Eu ficava ali olhando encantado. Era um trenzinho de pilha da estrela que ficava rodando assim. Tic, 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 tic. Meu Deus, eu me imaginava dentro. Eu era o maquinista, cara. Mas aí pergunta se foi minha mãe que deu. Não, foi meu padrinho. Um tio que era meu padrinho. Me deu. Minha mãe não tinha condições. Mas muitas coisas eu pedi à minha mãe: eu quero isso. Ela dizia: não tenho condições. Por conta de sua mãe não ter lhe dado o que você queria, porque ela não podia, você deixou de respeitá-la, de amá-la? Claro que não. E muitas vezes Deus não vai dar algumas coisas a priori, não é porque você não mereça, é porque Ele está tratando de algumas coisas primeiramente na tua vida. Deus é um Deus misterioso. Deus, Ele age de formas misteriosas. Muitas vezes você vai ficar se questionando: Senhor, o Senhor está trabalhando desta forma? Mas é uma forma que está me deixando triste, é uma forma que está me machucando. É assim mesmo, Senhor? Sim. Positivo. Deus vai trabalhar de formas misteriosas. Geralmente vai levar um tempo para a gente entender, hein? Às vezes vai levar anos, hein? Mas enquanto você não consegue entender esse Deus de mistério, esse Deus que se oculta, esse Deus que se esconde, continue sendo devoto e honrando a Ele, confiando nele, amém, irmão? Porque esta vai ser a prova da sua fé, minha querida. Meu querido, esta vai ser a prova da sua fé, meu irmão. Quando Deus está em silêncio, quando Deus está oculto, parece que Ele está brincando de pique-esconde com você. Mas eu não sei se você já brincou de pique-esconde com seu filho pequenininho, e você dizia assim: vamos brincar de pique-esconde? Tony chegava para o Elias: vamos brincar de pique-esconde? O Elias: vamos, papai. Elias com 2 anos de idade. Só que o Tony falava assim para o Elias: eu vou me esconder de você, Elias. Você vai ter que me procurar. Só que ele era muito pequenininho. O que o Tony fazia? O Tony ia atrás da cortina e se escondia e deixava o quê para ele? Para dar uma colher de chá para ele, deixava o quê? O pezinho à mostra. E Elias procurando, correndo pela casa, pela sala, não achava. E fazendo ainda assim para mexer, para ver se ele via. Quando aí a Giane dizia: Elias, olha ali, talvez, Elias, você encontre. Aí ele: achei, papai. Aí ele: pô, me achou, meu Deus, como você me encontrou, meu filho, parabéns. Muitas vezes Deus vai agir assim também. Vai se ocultar de você, mas se você continuar firme, fiel, confiando, você vai encontrá-lo novamente. Sabe por quê? Porque Ele é teu pai e você é filho. E como pai, Ele deseja o bem dos seus filhos. Quem está entendendo? Um Deus que se oculta, um Deus que se esconde. Quem é Deus? Esse é o nosso Deus. Só que precisamos ser maduros o suficiente
para nós não ficarmos ressentidos com Deus, chateados com Deus, tristes com Deus, fazendo pirraça. Não vou mais para a igreja. Não vou mais para a igreja, não. Não vou mais não. Não vou orar não. Só vou ler a Bíblia só domingo só. A gente começa a fazer o quê? Pirraça com Deus, como filhos mimados. O tempo de ser filho mimado já passou. Amém, igreja? Já foi. É tempo de sermos filhos que compreendem, entendem que Deus muitas vezes ele vai se ocultar. Mas se ele se ocultar, não duvide que ele continua agindo misteriosamente. Amém, queridos? Muito bem. Interessante esse versículo, né? Muito bem. Vamos para o Novo Testamento? 1 Coríntios capítulo 14, 33. Quem é Deus? Paulo define aqui, interessante. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Você achou? 1 Coríntios 14, 33 diz assim a palavra: porque Deus não é de, e sim de, como em todas as igrejas dos santos. Diga comigo, Deus é um Deus de paz. Olha que interessante. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Paulo está falando aqui sobre o contexto do culto, né? Essa palavra aqui, confusão, a palavra grega akatastasia, que significa isso mesmo: desordem, distúrbio, confusão no culto. Irmãos, vai para a internet. A internet é terra de ninguém, né, irmão? Meu Deus, você vê o pessoal em alguns cultos. Eu postei um vídeo essa semana, que foi no grupo dos homens da igreja. Quantos viram aquele vídeo? O camarada está no culto, tá assim, orando. Daqui a pouco o outro chega, irmão, vem correndo e engata nele, o outro começa a carregar como se fosse um cavalo, o outro nas costas. Quantos viram aí no grupo dos homens? Eu postei essa semana aí. Eu até falei no áudio, eu falei, é isso que eles querem. Ensino, palavra de Deus, coisa séria não, que é palhaçada, que é circo. Circo todo mundo quer. Aí o povo filmando. Quem viu aqui? O pessoal filmando, a garota filmando e rindo. É engraçadinho. Deus não é Deus de confusão, de baderna. Deus é um Deus de paz. Escrevi o seguinte no meu esboço: a igreja deve refletir o caráter e a natureza de Deus, paz e harmonia, e não conflito e confusão. A igreja de Deus deve primar, deve buscar paz e harmonia. É óbvio, dentro da igreja vai ter pessoa perturbada pelo diabo, que vai tentar trazer confusão, distúrbio, vai. Conflito, divisão, vai ter. Mas aí você que é um crente maduro, você vai fazer o quê? Vai rechaçar, vai repreender em nome de Jesus, vai dar um corte bonito, porque você não vai se envolver na confusão. O teu Deus é um Deus de paz. O teu Deus não é um Deus de desordem, não é um Deus de briga, de picuinha, de grupinho, de facção, de divisão, de atacar o pastor, de atacar os diáconos. Tu não participa disso. Você amadureceu. Paulo está tratando aqui do culto, mas é óbvio que nós podemos fazer essa pregação dessa palavra no contexto de convívio da igreja também. Isso é importante, irmão. Se a gente não primar, a gente cai em cilada, irmão. Você nem percebe, quando você vê, você já está no meio da roda moinho, do redemoinho ali. Você já está ali, cara, eu nem imaginei, nem percebi, já estou aqui. Pois é. Quem é Deus? Deus é Deus de paz. Se você está num ambiente que está tendo ali distúrbio, desordem, um monte de coisa estranha, calma aí. Deus está onde? Não, calma aí, o que está acontecendo? Vamos analisar esse negócio. Deus não é Deus de confusão. E em relação aos cultos, irmãos, meu Deus do céu. Paulo está falando aqui, óbvio, né? A igreja de Corinto, não havia templos, né? Nesse primórdio da igreja aqui. As igrejas se reuniam onde? Nas casas. E aí, meu querido, todo mundo queria falar línguas estranhas de uma vez só. Todo mundo queria trazer profecia de uma vez só. Então era uma baderna, uma confusão. Paulo estava tentando colocar ordem no culto.
Muitas igrejas, meu Deus do céu. Eu me lembro, quando eu era jovenzinho, eu saí da antiga igreja que eu estava, então comecei a procurar igreja para ficar, para congregar, até chegar na Nova Vida. Isso no ano de 2001, há 21 anos atrás. Então, até chegar na Nova Vida, eu visitei acho que 2 igrejas. Fiquei uma semana numa, só avaliando, né? Puxando atenção, para saber se era uma igreja bíblica e tal. E eu me lembro que eu visitei a igreja do pastor Silas Malafaia, que na época estava bombando, né, Diácono Jorge? A igreja Assembleia de Deus da Penha, Rua Montevidéu, 1191. Todo mundo queria ir para a igreja do Silas Malafaia. Saí de Caxias de ônibus e fui para Penha. Não sei quantos conhecem a Penha, você desce do outro lado da estação, você tem que passar, né, lá para o outro lado da estação. A gente passava debaixo de um túnel. Quantos conhecem esse túnel lá? Que é um túnel perigoso. Quem passa ali 7, 8 horas da noite corre sério risco de ser assaltado. Mas ainda assim eu fui. Porque eu cresci vendo o Silas Malafaia pregar, e na época, né, ele estava bem bíblico ali. Então era referência nacional, né? E eu, garoto, falei, vou lá. Porque a palavra dele, ele prega a palavra de Deus e tal, perfeito. Aí, esse sacrifício todo, saí de Caxias, 2 ônibus para ir para Penha. Fiquei indo alguns dias. E eu me lembro que o pastor Zé Santos, que era o sogro dele, foi um domingo de manhã, estava pregando lá. E você sabe, a Assembleia de Deus é a igreja, né, obviamente pentecostal e tal. E em cima do púlpito, eu me lembro muito bem disso, ele mostrou. Ele, aqui eu tenho este sino. Um sino assim, irmão, desse tamanho. Aí ele fez assim, mexeu, faz um barulho. Ele, vocês sabem para que é isso aqui? Isso aqui é para o crente imaturo, infantil, no momento que eu estiver pregando, ou usar, se levantar para falar em língua, para profetizar. Eu vou balançar, a gente, ele vai ter que sentar. O culto tem que ter ordem e decência. Aquilo ali me impactou, eu falei, tem sentido, claro. O pastor está pregando no meio do púlpito, no meio da pregação, eis que Deus me revela, terra! Como é que é isso aí, irmão? Como é que é isso aí? O Espírito Santo está usando um pregador no meio da pregação, aí tu diz, terra, aí vou trazer, eis que Deus me revela. Como aí? Deus é Deus de paz, não é Deus de confusão, irmão. Que Deus é esse que interrompe o pregador. Aí tu tá aí, a irmã diz, terra, dá um grito na tua orelha, meu Deus do céu, toma um susto. Aí tu fala, meu Deus, aí tu fala assim, querida, Deus é Deus de paz, calma. A pessoa dá um grito, terra, parece até um espectro, cheio de poder. Deus é Deus de paz, irmão. Se alguém ousasse fazer isso, ele tinha um sininho, precavido ele, né? Se alguém ousasse levantar ele, chega, para, desce, acomode-se. Então, querido, não tem lógica. Não tem lógica. É uma falta de respeito. A pessoa está concentrada ali, ouvindo a palavra de Deus, com a Bíblia aberta, e a pessoa acorda, dá um susto, dá um grito. Meu Deus do céu, está amarrado isso. O culto precisa ter ordem e decência. Aí Paulo vai dizer, porque o nosso Deus é um Deus de paz, não é Deus de confusão. Confusão é no inferno, lá tem uma confusão, vários demônios. Lá tem confusão. Aí você vê na internet uns cultos malucos, o cara subindo, brincando de cavalinho. Isso é um demônio, irmão. Você não vem para o culto para brincar de cavalinho nas costas dos outros, literalmente, que isso, querido? Tu brinca de cavalinho com o teu filho em casa, na grama, no piquenique, na pontinha. Vem brincar, vem. Mas no culto, tu vem para isso. São pessoas que não conhecem o evangelho, irmão. São pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. E o povo batendo palma, filmando e postando. Que lindo. Que vergonha. Deus é Deus de paz. O nosso Deus é um Deus de harmonia, querido. Nós temos que promover a paz e a harmonia, tanto no culto quanto no ambiente de vivência da igreja. Amém, irmão? Se alguém vier tentar tirar a paz da igreja, você rechaça. Meu querido, em nome de Jesus, para com isso. Está repreendido, querido. Não deixa o diabo te usar, não. Vamos ficar na paz, vamos ficar na harmonia, em nome de Jesus. Ah, não, porque o pastor. Então vem cá, o negócio é o pastor. Vamos lá falar com ele agora. Tu pega o cara, não com o pastor e não leva lá. Vamos lá. Aqui, pastor, eu trouxe a alma penada. Fica aí. Obrigado, Andrezinho. Obrigado.
Obrigado. Obrigado. Quem senta aqui na frente vai, né? Sempre vou usar como exemplo. É didático, né? Entendeu, irmão? Nós devemos preservar pela paz e harmonia da igreja. Sabe por quê? Porque se você não der o corte, daqui a pouco o seu nome vai estar o quê? Envolvido, querido. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. E o último texto está em Romanos. Deus é Deus de quê? Está aqui, Romanos 15. Aleluia. Romanos 15, 13, você achou? Diz assim a palavra de Deus: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Para quê? Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Repita comigo: nosso Deus é Deus de esperança. Aleluia. Deus da esperança, Ele vai nos encher de paz. Olha só, paz, alegria, para que possamos ser ricos, tudo isso no poder do Espírito. Escrevi algumas coisas aqui no meu esboço. Ele é tanto o objeto da nossa esperança como o seu autor. Percebeu, irmãos? Pescou isso? Deus é tanto o autor da nossa esperança como o objeto da nossa esperança. Ele que te concede esperança e ao mesmo tempo Ele deve ser a sua. Ele é o alvo, ele é o objeto da esperança. Qual é a maior esperança do cristão? Ganhar na loteria, amém? Pular carnaval no ano que vem, é isso? Não. A maior esperança do crente é que o Senhor Jesus retorne para buscar o seu. Então note bem, Ele é a nossa esperança, Ele é o alvo, é o objeto da nossa esperança. Eu espero em Deus para tudo. Eu dependo de Deus em relação a tudo. A minha esperança em relação a tudo está em Deus. Perfeito. Ok. E aí, ele vai dizer aqui, ó: e o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança. De que maneira? No poder do Espírito. Ou seja, ele é o autor dessa esperança. Ele me concede esperança através do poder espiritual, através do Espírito Santo. No poder do Espírito significa que a força que o Espírito Santo produz e concede nas nossas vidas. Interessante, né? Ou seja, então, um crente que não tem o Espírito Santo, que não vive no poder do Espírito Santo, um crente que está afastado do Espírito Santo, está frio no seu relacionamento com o Espírito Santo, na comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele vai ter dificuldade de desfrutar dessas coisas. Esperança, gozo e paz. Não é isso que diz o texto aqui, ó? O Deus da esperança vos enche de gozo, que é alegria, paz e esperança. 3 virtudes importantes na vida do cristão que serão concedidas por meio do poder do Espírito Santo: esperança, alegria e paz. Diga comigo: esperança, alegria, paz. Ah, pastor, não tem mais esperança de nada. Ah, pastor, acho que minha vida... não acredito mais não. Nada vai dar certo. Já estamos quase acabando, já estamos entrando em agosto de 2022, não aconteceu nada. Não tem mais... E já cansei de fazer concurso, cansei de botar currículo, cansei de fazer cursinho daqui, da colar, cursinho online, cursinho de grátis. Um monte de cursinho que eu fiz aí, 300 mil currículos lá em casa, certificado, e nada resolve, não adianta nada, eu coloco lá, nada. Perdi a esperança. Está faltando mais comunhão com o Espírito Santo. Porque no poder do Espírito Santo, nós recebemos o quê? Esperança. Eu sou uma pessoa tão triste, eu vivo amargurado. Pastor, eu vou ter que procurar um psicólogo, um psiquiatra, sabe para quê? Para fazer ali terapia. R$1.000, R$1.200, R$800, depende do psicólogo, né? Por 40 minutos semanais fazendo terapia, porque eu sou uma pessoa muito sem alegria. Calma aí, irmãos. Em nome de Jesus, vamos ficar com a palavra? O que está faltando? Está faltando alegria por quê? Você não conhece a palavra? Você não conhece o Evangelho? Por que está faltando alegria? Sabe por que está faltando alegria? Porque está faltando comunhão com o Espírito. Não foi isso que ele falou aqui, ó? Sejam ricos de esperança no poder do... É tudo no poder do Espírito. É tudo uma ação sobrenatural do Espírito Santo, querido.
Não estou dizendo que você não vai ter alguns momentos que vai ficar triste. Ah, pastor, eu nunca vou ver um luto. Vai morrer alguém da minha família e vou ficar rindo lá no caixão, é isso? Não. Não, claro que não. Não estou dizendo que você nunca vai viver um luto. Estou dizendo que você não vai ficar eternamente vivendo uma vida amargurada. Sempre amargurado, querido. Todo dia triste. Não. Se você vive no poder do Espírito Santo, a esperança, o gozo, que é a alegria, devem estar presentes na sua vida. E sobretudo a terceira virtude, que é a paz. Pastor, estou vivendo um caos. Se eu for lá em casa é uma guerra, mas eu digo para o Senhor, eu estou na paz de Cristo. Eu tenho essa paz, eu recebi essa paz, então nada me abala. Amém, irmão? Tudo porque você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então são 3 virtudes presentes. A gente poderia dizer, né? Deus é Deus de esperança, de alegria e de paz, né? Mas eu quis destacar somente aqui a virtude da esperança aqui para a gente poder fechar. Amém, queridos? Que você possa guardar essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, vamos orar. Aleluia. Isso, feche seus olhos. Coloque suas mãos no coração. Glória a Deus.